Olá, pessoal. Começando mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Meu nome é Anderson Jopp, sou fundador da Educa Seguros e diretor de conteúdo aqui do Seguros na Prática. Hoje a conversa é sobre tecnologia como aliada da profissionalização do corretor, da corretora de seguros, seja você que atue aí individualmente, como uma pessoa física, né, como um profissional individual ou como uma PJ, como uma corretora de seguros. A gente vai falar sobre IA, uso prático, né, da tecnologia no dia a dia de uma corretora de seguros, sistema de gestão, assinatura eletrônica, plataformas digitais aí que podem apoiar o corretor de seguros. Bom, muitos assuntos aqui relacionados de forma prática e aplicadas ao dia a dia de um corretor, de uma corretora de seguros. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui Maurício Mochi, que é da Mochi Soluções Integradas. Acertei, né? Isso. Acertou, é E o isso. Mochi não é o teu sobrenome, mas acabou virando aí por conta da empresa, né? Seja bem-vindo, Mochi. Obrigado. É isso aí. Queria agradecer aqui o convite de vocês. Vamos ver se a gente consegue trazer conteúdo aí para os corretores. Conteúdo tecnológico, né? É isso daí. Vamos conseguir. Mas antes da gente entrar nessa conversa, quero te falar do CQCS InsurTech e Inovação, o maior evento de tecnologia em seguros da América Latina. Vai acontecer nos dias 12 e 13 de novembro, aqui em São Paulo. Então, é um evento que reúne as maiores autoridades, os especialistas em tecnologia aplicada a seguros. Então, se você é um profissional do mercado de seguros, é um corretor ou uma corretora de seguros e quer entender para onde estão caminhando, o que está sendo aplicado, né, de tecnologia, seja por parte das seguradoras, corretoras, na área da saúde, de auto, tem painéis, palestras que vão trazer muita luz, né, muito conteúdo interessante sobre esse tema de tecnologia aplicado ao nosso mercado. E claro que para quem acompanha aqui o Seguros na Prática, tem cupom de desconto. A gente está disponibilizando na descrição aqui desse episódio, do vídeo, um cupom de desconto para que você faça sua inscrição ainda hoje com desconto. Então aproveita porque as vagas são limitadas. Daqui a pouquinho já está acabando. Então são os últimos dias. Vai acontecer no dia 12 e 13 de novembro. Então você pode perceber que a gente já está há poucas semanas desse evento. Então não perde essa oportunidade. Eu quero te encontrar lá no CQCS InsurTech e Inovação. E agora, então, vamos para mais uma conversa aqui no podcast do Seguros na Prática com o nosso amigo Maurício Mochi, logo depois da vinheta. Eu quero começar aqui com uma polêmica aqui. Um assunto que está aí no hype Que sorte a minha, né? de muitos mercados e que não é diferente no mercado de seguros, está muito presente já no nosso mercado, que são as inteligências artificiais, as famosas IAs. E eu te pergunto, a IA vai substituir o corretor de seguros? Lógico que não, né? Então, tem essa polêmica também na minha área, né? Vai substituir o desenvolvedor? Vai substituir o apresentador? Copyright, o design? Então, na verdade, isso são ferramentas, né? Que estão chegando bem forte, e o corretor tem que utilizar. Se não utiliza ainda, nós vamos dar uma dica até no final sobre isso, né? Tem que utilizar e tem que utilizar para ontem. Só que assim, por exemplo, na minha área, todo mundo fala, nossa, você não precisa mais fazer sistema. Você vai lá, fala o que você quer e faz o sistema. Medo engano, né? Na verdade, a gente briga no código ali para sair o que a gente precisa. Então, quando a gente usa muito IA lá na Mochi, né? Então, por exemplo, vamos desenvolver uma determinada rotina, você fala, eu quero essa rotina. Aí a IA vai lá e prepara aquela rotina com um monte de problema. Aí você fala, não, acerta isso, acerta isso. E quando muito, no final, você tem que ir lá e pôr o teu dedinho. A mesma coisa, né? No nosso mercado. Então, no seguro, vai acontecer isso também, por você ter um monte de aplicação hoje de seguro, né, de coberturas, etc., que você pode pedir ajuda para IA na hora de fazer um marketing digital, de trabalhar. Então, assim, ela é uma ferramenta, como sistema é uma ferramenta, como computador é uma ferramenta, né? E é lógico que aqueles segurinhos pequenos, né, seguros fáceis de fechar, isso cada vez mais vai ser automatizado, com IA ou sem IA, isso vai acabar sendo automatizado. Mas cada vez mais o corretor de seguro vai se tornar aquele consultor, né, aquele profissional específico que vai dar um alinhamento do que o corretor, do segurado precisa. Já vi a presente, tá presente, já vi não, tá presente aí vamos dizer assim, naquele chat, né, que tu conversa com a seguradora, que não é mais escolha 1, 2 ou 3, né, escolha A, B, C, que é a opção que você quer falar, ele já tá ali muito mais natural nessa conversação.
eu já vejo na análise, né, de risco, né, então, na análise de sinistros, né, qual que a gente vai mandar lá para o inspetor para fazer uma averiguação, né, mais apurada. Então, analisa esses dados com IA, né, então a gente vê isso bem presente do lado das seguradoras. Do lado do corretor, já vi corretor usando, tipo, subindo lá PDF, né, das condições gerais, compara esses seguros aqui, me traz uma tabela comparativa das coberturas desses tipos de seguros. Eu vejo bastante isso. E na nossa área aqui, que é produção de conteúdo, nem se fala, né, a gente utiliza bastante para agilizar. É isso que tu falou, como um assistente, né, ajuda a gente a agilizar. Às vezes a gente tem que criar, vamos dizer assim, 10 peças de textos, né? E-mail, rede social, WhatsApp, tudo mais. A gente sabe quais são os pontos chaves, vamos dizer assim, o que a gente vai abordar, qual a abordagem que a gente quer dar, quem é o nosso público e tudo mais. Eu quero que tenha esse tom e tudo mais. E aí a gente utiliza a IA para, tipo, a partir desse parâmetro aqui, que é a nossa forma de comunicar, cria essas 10 peças. Aí, bom, a gente criou as 10 peças e vai lá, analisa, faz ajustes. A gente nunca usou nada 100%, nem 99%, sempre tem ajuste, porque por mais que a gente vá trabalhando, treinando, né, o nosso robô, ali, a nossa IA, ainda assim, isso é um aprendizado eterno. Da nossa parte, e com a IA também, todo momento ela tá aprendendo ali. Então a gente aplica bastante isso. Acho que a IA, olhar a IA como assistente para o corretor também faz muito sentido, né? Isso. Eu queria, inclusive, pedir aqui, pelo amor de Deus, cuidado para o seu chatbot não virar um chato-bot, né? Então, o corretor de seguro, ele sofre muitas vezes no atendimento, por exemplo, com a seguradora. Então, todos nós aqui somos empresários, temos as nossas empresas e temos a opção de ligar esse chatbot para atendimento ou não. Cuidado para você não estragar o teu cliente, né? Quando o cliente começar a conversar com você, vai ter hora que ele vai sim querer uma resposta rápida, uma resposta que o chatbot vai dar, mas tem hora que ele vai precisar do atendimento humano. Então você tem que estar muito afinado com isso para você não irritar, não gerar ruído num atendimento que estava perfeito. Você quis dar o melhor atendimento, só que você pode gerar muito ruído com isso. Então toma muito cuidado. Quando começou o chatbot, há muito tempo atrás, a gente tinha umas regras porque se as pessoas soubessem como é isso na verdade, elas pensariam 2 vezes para implementar, né? Mas existe um percentual de quanto que o cara está irritado. E isso através da fala, tal, pela escrita, vai se identificando isso. E quando o cara está muito irritado, você tem que ter um canal de desvio para ele falar com o humano. E como hoje em dia isso já está muito natural, as pessoas têm que tomar cuidado, porque o sonho de todo corretor nossa, eu queria tudo automático, né? Do começo até o final, não quero mais falar com ninguém. E não é assim, né? Então tem que tomar muito cuidado. É um apelo até que eu faço no mercado em geral, e isso as maiores empresas de chatbot já detectaram. Mas toma muito cuidado, porque ao invés de você estar ganhando cliente, escalando, você vai estar se prejudicando. E eu tenho esses dias que eu tô sem paciência e eu já entro no chat falando do banco, né, da operadora de celular, já entro falando, tipo, já entro colocar falar com o humano, aí ele responde não, falar com atendimento, falar com o humano. Antigamente você xingava, tinha uma dica, hoje não funciona mais. Mas você falava palavrões e aí o chatbot automaticamente fala, estou te dirigindo com atendente. Mas uma coisa que ainda não resolveram, fica a dica aí, seguradora, é o tempo de espera. Até hoje ainda vejo print lá nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp de estou aqui há 30 minutos nessa ligação, sou o 100º na fila aqui de atendimento do chat. Até hoje ainda não resolveram, vamos resolver essa situação aí. A ideia aqui, Mocho, hoje é a gente falar sobre várias plataformas ou tecnologias ou sistemas, né, que possam ser utilizados aí e que já são utilizados por algumas corretoras para aumentar a produtividade, aumentar as vendas e tudo mais. E eu queria começar pelo, talvez que seja o básico, né, de qualquer corretor ou corretora de seguros, que é o sistema de gestão. Se você não é do mercado de seguros, é o famoso ERP, né, que em outros mercados utilizam mais, né, o sistema de gestão. Aqui no nosso mercado é mais sistema de gestão. Isso você poderia dizer que é o básico, assim, para qualquer corretora que quer começar a adotar a tecnologia, melhorar processo, organizar a casa? Sim, ele precisa sair do Excel, né? O corretor que está no Excel, ele precisa sair disso, porque no Excel, além de ele não conseguir, e até tem formas de compartilhar isso, mas ele não vai fazer de forma bem feita, né? Ele vai estar muito limitado. Então, para o sistema de gestão, ele vai ter N possibilidades ali para fazer a gestão da carteira dele. Isso todo mundo tem sistemas de gestões assim, super baratos no mercado,
né? A gente, por exemplo, já nem atende o corretor pequeno, já no nosso sistema de gestão já nem entra. Não é um produto para ele. Mas tem outros sistemas no mercado, a gente indica alguns aí que atendem bem. E ele precisa sair do Excel. Isso é ponto número 1. É uma frase que eu sempre digo, né? Se você está usando Excel, você está trabalhando errado. O Excel ele tem que ser um extrator de dados. Você extrai dados no Excel para você, de repente, brincar ali. Mas se você está fazendo gestão de dados no Excel, você está trabalhando errado. E tem a opção, não falta, né? Tem sistemas aí a partir de R$59, poxa. R$59. Quanto custa uma pizza? Olha aí. No Rio, lá, uma pizza boa. Se colocar sem a taxa de entrega, cara, é 59, 69, a partir disso tu já começa a 79. Talvez a pizza saia mais cara ainda do que a pizza boa a pizza boa aqui em São Paulo é 120 conto. Não, no Rio tá mais barato. Mas já dá para contratar o sistema com uma já pizza. paga 2 meses, né? Em São Paulo já dá para pagar 2 meses. Exatamente. Vamos comparar com a comissão ali do Vida, do automóvel. Uma policy então, paga 1, 2 meses, 3 meses. Quanto custa o funcionário do cara? Quanto custa deixar ele mais produtivo? Essa é a conta que eu sempre faço. Você está pegando o seu funcionário que você está pagando facilmente lá para ele, 2 que vai sair, vai dar 4 no final com todos os encargos, e você está deixando esse cara patinando. Ele podia estar te produzindo muito mais. Ao invés de você ter 4, você puder ter 3. E com outros benefícios, né? Todos. É isso. Não tem o que pensar, assim. A pessoa tem que mudar o mindset dela, né? E partir para isso. Legal. Entrando na parte da venda, Mochi, a gente está falando e do processo de venda em si, a gente tem uma etapa ali da venda que é a assinatura, né, do documento, da proposta e tal. E hoje se entende muito mais a responsabilidade, né, e a necessidade de se ter essa proposta assinada, né? Sim. Frente aos diversos problemas que os corretores enfrentam, né, ao longo do tempo, principalmente quem trabalha com automóvel. Não, falei que era isso, mas cadê a proposta assinada? Não assinou. Então hoje o corretor está bem consciente que ele precisa realmente ter esse documento assinado. Tem muita gente que ainda imprime ou assina, não assina isso digitalmente. Essa tecnologia, né, de assinatura eletrônica pode ser um grande aliado do corretor também? Imagina o dia a dia de quem faz o manual. O que ele faz? Ele vai lá, ele vai pegar o e-mail, vai guardar esse e-mail que o cara deu uma confirmação. Ou ele manda pro segurado, o segurado vai bater uma foto do que ele assinou e vai mandar e vai ficar pro e-mail. Esse e-mail vai ficar na caixa postal de quem? E esse teu funcionário depois? Será que se você tiver 5 e-mails, né, de 5 funcionários, esse funcionário depois se desliga, o que vai acontecer com a caixa postal dele? Na hora de um sinistro, como que nós vamos achar esse documento? Percebe? É muita loucura. Tem da cara que imprime, manda motoboy, pega aquilo por uma pasta. Gente, pelo amor de Deus. Já existe isso. Tem. Assim, não importa se você tem um sistema de gestão legal. Tem sites, todos esses sites aí, ClickSign, SetSign, BestSign, você vai pagar 120, 150 reais por mês. Vai entrar lá e você vai subir o documento, o cara vai receber um e-mail, vai mandar o cara vai mandar a foto, vai poder digital, poxa, fica tudo armazenado lá, você nunca mais precisa pegar 150, uma pizza, outra pizza, com borda recheada de catupiry, você paga uma assinatura para sua corretora. Aí assim, eu tenho uma corretora maior, putz, moço, ficar todo mundo lá, atrapalha. Aí sistemas como o nosso, tem outros também no mercado, o que você vai fazer? Você vai fazer isso tudo integrado. Então, no nosso sistema, ninguém põe a mão em documento, é tudo digital, a assinatura automática. Ninguém entra em site nenhum para ver quem falta assinar, etc. Então, assim, enquanto o cara é pequeno, paga os 150 reais lá para ter tudo lá, para ter o ilimitado. É ilimitado porque é manual. E tu falou de uma versão paga que é ilimitada, mas a gente já utilizou plataformas gratuitas para assinar o documento. Tinha. Tem algumas que dão 5, 10 por mês, 15, 20. Essas aí Você olha também a quantidade de negócios que você tem, que de repente você tá fazendo isso manualmente, mas poderia fazer através de uma plataforma sem pagar nada por isso, né? Exatamente. Principalmente, você vai começar, pega vão dar, sei lá, 10 assinaturas gratuitas no mês. Pega aqueles seus 10 contratos, fazer o teste, vai fazendo, depois você vai falar, isso vale muito a pena. Fora que fica tudo armazenado num lugar só. Como é que você acha um contrato hoje que você assinou? Você fala, putz, eu preciso pegar aquele contrato que eu assinei com o tal segurador ou com o tal segurado, cadê?
vai estar num lugar só, busca por texto, né? Tu falou de um ponto, de armazenamento, quero entrar nessa etapa, porque eu sei que às vezes nem tudo se resolve com o sistema de gestão, ou às vezes ele não tem um sistema de gestão na nuvem, né? E, enfim, ele pode entender que talvez o sistema de gestão não possa ser a principal aliado dele nessa questão de armazenamento. Eu, há muitos anos, eu acho que desde na época que eu tive corretora de seguros, agora com Seguros na Prática, Educa Seguros, a gente sempre utilizou um armazenamento da nuvem do Google. O Google, hoje qual é o nome? Google Workspace, né? Que é e-mail, G-Drive e Google Drive. Tem diversas ferramentas ali disponíveis e o Google Drive. Então, a gente sempre conseguiu organizar lá as pastas dos clientes e tudo mais, então tá lá. Então, acho que isso me deu uma paz, né? Vamos dizer assim, cara, se o computador do meu colaborador quebrar, deu algum problema, eu precisei trocar, em questão de minutos, né? Valido ali, eu autentico e tal, tô com vamos dizer assim, todos os documentos, todas as minhas ferramentas ali disponíveis instantaneamente. Então, isso sempre me trouxe uma facilidade e tirou essa preocupação em relação a onde estão meus arquivos, né? Então, esse armazenamento na nuvem, né, que na maioria das corretoras talvez não esteja, né? Tá no computador, como tu falou, tá no e-mail, mas o e-mail tu nem sabe onde é hospedado e às vezes é limitado, né, o espaço ali dentro do e-mail, mas é um caminho, é uma tecnologia aliada também, pode ser uma tecnologia aliada do corretor de seguros, o armazenamento na nuvem. A gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro assim, corretor de seguro é corretor de seguro. Ele não não é um agente de tecnologia. Então, ele não tem que ter servidor na empresa dele. Ponto. Ele não tem que armazenar, ele não tem que fazer backup. Ele vai contratar alguém, e esse alguém quem é? Como é que vai ser feito esse backup? Então, por exemplo, eu vou te citar 2 exemplos aqui de problema. Vou acabar com a sua paz. Me assusta, não. Eu vou te assustar. Eu tinha um Dropbox uma vez, de 1 tera, né? Dropbox contratado, bonitinho, etc. E tinha várias coisas da empresa, tinha minhas coisas pessoais e algumas coisas da empresa nele. E ele sincronizava com o meu celular, não é lindo? Beleza. Aí o que ele sincronizava? As fotos. O que aconteceu determinado dia? Provavelmente nesses grupos que a gente entra, que aquele amigo posta algum meme, sei lá, que o cara postou, isso sincronizou e foi para a nuvem. O que aconteceu? Eu recebi uma notificação, o seu Dropbox está bloqueado, o seu acesso foi bloqueado, você não tem mais como acessar. Eu falei, como assim? Porque você violou as políticas violei as políticas das regras de uso. Eu falei, cara, mas o quê? Me fala o que é que... letrinha lá que só rolar para baixo. Aí eu mandei mensagem e falei assim, não brinca, eu tinha backup de tudo, porque eu sou louco de backup, eu faço backup da nuvem, né? E não é só um backup, né? Enfim, aí eu tinha o backup do negócio e eu peguei e falei, vamos testar o negócio. Cara, como assim você me cortou? Me fala quais são os arquivos, eu apago, né? Porque, obviamente, foi alguma coisa que foi automático. A partir desse momento, nós não responderemos mais qualquer resposta aqui para frente somente com uma ordem judicial. Falei, o quê? Você imagina se eu tivesse... que eu cometi, né? Você imagina se eu tivesse minha vida guardada lá, confiando que até backup. Outro problema, o vírus ransomware. Quando você tem essas unidades em nuvem, normalmente você tem elas locais espelhadas em nuvem. Então ele faz uma cópia local e tal. Aí você pega um vírus de resgate, né? Esse vírus de resgate ele faz o quê? Ele pega aquele seu arquivo lá, daquele documento assinado digitalmente, que está na sua máquina, e ele criptografa isso, embaralha os dados. E ele sobe para a nuvem. Aí quando você vai consultar o documento aqui, opa, tem que pagar resgate. Vou consultar o documento na nuvem, tem que pagar resgate. Para resolver isso, sistemas como o Dropbox, por exemplo, começaram a gerar versionamento. Então você pode voltar às 5 últimas versões. Aí o que os caras do vírus fizeram? Vamos criptografar 5 vezes. Porque aí vai subir 5 versões daquilo e adeus o histórico. Então é assim, você precisa ter backup até da nuvem. Isso parece ser loucura, sempre um corretor tradicional. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter um sistema de gestão, aonde lá do outro lado, um cara como eu, que desenvolveu a parada do outro lado, a gente vai se preocupar de como é que nós vamos manter isso seguro, mesmo com essa situação. Então, ter na corretora é loucura. É igual guardar o dinheiro no colchão, né, meu? Então, debaixo do colchão. Todo mundo hoje põe no banco, não põe? Então, mesma coisa, você tem que pôr o documento na nuvem. Mas aí você tem que tomar outros cuidados. Se você tiver o sistema de gestão, amém, a empresa lá já vai estar
né? Se responsabilizando. A gente lá tem uma porrada, cara. Se eu começar a falar aqui, eu vou gastar uns 10 minutos falando como a gente faz backup. É uma coisa de xarope mesmo. Mas eu tenho a certeza, né, que nada vai ser apagado. Então, isso é uma segurança que o corretor precisa ter. Porque imagina, do dia para o outro, ele faz seguro de incêndio, porque ele fala, cara, seguro de incêndio no meu segurado, porque de um dia para o outro pegar fogo na loja dele, né, na fábrica dele, no dia seguinte ele não tem nada. E se na corretora dele tudo for apagado de um dia para o outro? Como é que ele fica? Tudo. Esse é o risco dele, né? É a mesma coisa, é o risco dele. Queria emendar essa questão do armazenamento num outro tema, que é a segurança, né, desses dados. É a famosa, o cumprimento ali da LGPD, né? Então, isso fez muito barulho, né? Alguns anos atrás, até entrar em vigor, né? Valer para todo mundo. Mas hoje parece que apagou acalmou esse negócio. Parece que as pessoas não têm tanto mais receio, né, com relação a isso, mas a gente sabe que a lei está ali, está vigorando e a qualquer momento você pode ser, se vier a acontecer alguma coisa, você pode ser responsabilizado, né, perante essa lei, né, com o uso dessa lei. E que cuidados, assim, que para começar, né, que o corretor pode ter. Eu não falo nem no sistema, porque aí a gente já sabe que tem uma responsabilidade de um terceiro, né, de uma empresa, talvez, um sistema de gestão, né, de mercado específico. Ainda não? Não, então me explica aí, que, assim, ele tá, em que momento que o que ele pode fazer para se resguardar, seja com dado que está no parceiro ali de tecnologia dele, seja com dado que está armazenado, talvez num Dropbox, no Google Drive, ou na máquina dele, até no WhatsApp, né, que tem backups ali, que cuidados ali que o corretor pode ter e como é que a tecnologia pode ajudar ele, né, nesse sentido. Tá. O corretor de seguro, ele é responsável por todo o dado que ele pegar do segurado. E o que ele vai fazer com esse dado também. Então, se ele vai enviar para uma seguradora, ele passa a ser corresponsável também. E a seguradora passa a ser responsável também por aquele dado. Imagina um seguro de saúde, onde você pega uma planilha de todo o histórico, né? O cara vai dizer ali que teve um monte de coisa que ninguém pode saber. Aqueles são dados, são dados super sensíveis. Aí ele passou para o corretor. O corretor encaminhou para a operadora vai consultar a ANS, enfim, vai e consulta a Serasa e consulta um monte de coisa, né? Então, ela está transportando dado para todo lado. E a CPF que vai para todo lado. Então, assim, a gente sabe que as seguradoras já cumprem as regras todas, porque elas são empresas, né, idôneas, grandes, que tem lá a sua... Muito mais rígida, né, o controle. Exatamente. Então, lá eles vão ter o compliance dele que eles vão atender. Dentro das empresas de software, não. Tem muito sistema aí, por exemplo, que se o cara dá o tiquezinho que eu concordo com a LGPD, isso não vale de nada. Nada. Tem todo um processo. Então, assim, a gente colocou, no nosso sistema, a gente se preocupou em colocar, cara, 1 quilhão de coisas. Tem um monte de coisas que é para atender a lei. Quando eu fui fazendo os cursos todos, eu fui anotando, falei, cara, eu preciso ter isso, preciso ter isso, preciso ter isso. E aí eu peguei toda essa lista e implementei. Né? Então a gente tem funções. Todos os nossos clientes contrataram? Não. Né? Uma parte contratou, outra parte não. A outra parte está assumindo o risco. É igual o cara que tem o carro e fala, eu não vou fazer seguro, porque eu não vou ser roubado. Mesma coisa LGPD. Entendeu? Então, coisa que eu participo de grupos de LGPD, onde tem advogados lá, o que os caras mais querem é morder alguém. Entendeu? Então eu fico olhando, e eu gosto de participar desses grupos, que eu vejo o outro lado da moeda, como é que eles estão agindo. E eles, cara, eles vão igual cachorro em cima do bolso. Já sabem onde estão as brechas, né? O descuido. Né? Tem que fazer isso, tem que processar, tem que não sei o que e tal. Então, assim, o cara que não pôs até agora, está correndo risco, tem que pôr, é lei, fazer o quê? A gente, por nosso lado, por exemplo, entre nós e o corretor, isso não existe porque são duas empresas jurídicas, né? E do CNPJ isso não acontece. O problema é com a pessoa física, principalmente com dados sensíveis. Existem outras regras, tipo, por exemplo, o corretor ele é obrigado a manter o documento, mesmo se o cara mandar tirar. Né? Tem o segurado ele pode falar assim, eu não quero mais que você fique com meus dados. Ele tem um processo todo para ele fazer isso, tem que ficar registrado. É a mesma coisa lá do e-mail do documento digital, lembra? Onde é que vai ficar registrado? Tem que ficar registrado mesmo. Tem 15 dias para responder, tem que ter um histórico, tem que saber. Ele pode perguntar, eu quero saber quem acessou meus dados nos últimos dias e que dados acessou, quais são os funcionários que acessou. É lei, cara, você tem que dar para o cara.
Então aí, enfim, aí ele vai lá e ele fala assim, eu não quero mais que vocês usem meus dados, mas o corretor não pode pagar a pólice está vigente, e se tiver sinistro, então é uma eterna. Eles têm uma responsabilidade. Então existe uma outra lei, seguradora. isso, aí existe uma outra lei que fala, nesse caso, você não aborda mais o cliente, você não manda mais mala direta, você não conversa mais com ele, mas o documento você guarda. E aí existe um cara que é o DPO, que é o técnico lá que cuida da LGPD. Então a corretora tem que ter esse cara, nem que seja o dono da corretora. Ele tem que fazer um cursinho, cara. Eu dou um curso de 1 hora lá no YouTube, explicando como é que usa a ferramenta. O cara tem que usar, tem que fazer. Aí moxa, eu não quero fazer. Amém. Assume o risco. Assume o risco, cara. Briguei contigo no início. Não tá dando muito certo hoje, né? Vamos falar umas coisas boas aqui, vai. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Briguei contigo no início, né? A IA vai substituir o corretor e tudo mais. É uma brincadeira aqui, até porque é comum, né? A gente volta e meia tem essas falas, né, no mercado, né? Não sei o que, vai substituir o corretor, então é uma brincadeira nesse sentido, mas tem a ver com IA aqui, essa parte da nossa conversa, que são automatizações. O que dá para automatizar nessa rotina, né, do corretor de seguros? A gente já sabe que a cotação aí foi, eu acho, talvez um dos primeiros processos a serem automatizados, né? Preencher um formulário, vai lá em tudo, volta, seja robô, seja web service. Mas o que dá mais para automatizar e tipo, fazer mais um uso massivo, né, da tecnologia ali no dia a dia do corretor? Eu acho que primeiro, são etapas, né, estágios. Primeiro estágio, o corretor coloca um software de gestão. Segundo estágio, assim, ele vai começar a olhar a corretora dele e falar o que mais eu posso automatizar. As corretoras, elas são diferentes. Embora elas se pareçam muito, mas elas têm rotinas diferentes. Então, a gente está sempre implementando, por exemplo, alguma coisa que vai melhorar o dia a dia do cara, que vai deixar ele mais produtivo, que vai tomar menos tempo, que vai deixar alguma coisa automática. Isso é infinito, a gente não para. Fora o nosso sistema que está lá, de pé, a gente tem diversos corretores que contratam customização nossa. Moxa, eu preciso de tal coisa para fazer tal coisa. E ainda ontem, por exemplo, à tarde, me mandou uma mensagem, moxa, dá para eu saber quanto tempo o cara ficou ocioso no sistema? Que hora ele entrou, que hora ele saiu? Quanto tempo ele ficou ocioso? Eu falei, dá. Nossa, gestora querendo saber do colaborador? Isso. Então, cara, uma ideia que ela teve lá e ela quer saber qual foi a produtividade, tipo, quanto tempo esse cara entrou e ficou dentro do sistema o dia todo, mas quanto tempo ele ficou ocioso? A não ser que ele coloque lá, que ele pica a pau para ficar mexendo no teclado, eu vou saber quantos caras ficou ocioso. Então, é uma ideia que ela teve que vai fazer sentido para a gestão dela. E assim, inúmeras, cara, inúmeras. Posso passar aqui, cara, relatórios, gráficos, filtros. Toda vez, olha, tem um sistema de gestão, roda um relatório, puto, cara, já umas planilhas lá. Aí ele fica 3 dias na planilha se matando para chegar no resultado final. Tá errado. Ele tem que apertar o botão e tem que ter o resultado final. Então, hoje a automação na corretora, cara, dá para fazer tudo. Aí vai do gosto do freguês. A gente está falando, por exemplo, de baixa de comissão, de ir lá e consultar, atualizar o atendimento do sinistro, né? Como é que está o histórico daquele sinistro. Isso tudo hoje é possível automatizar? Não. Tem muita coisa que tudo que vem da companhia é complicado. Porque as companhias elas são muito limitadas para dar as informações. Então, tem coisa que a gente consegue por API, amém. Tem coisa que a gente tem que pegar um TXT zipado de 1980, cara. Pegar o arquivo. Aquele arquivo que parece um negócio bancário horroroso. Tem coisa que a gente tem que fazer um robô para ir lá buscar. E tem coisa que não tem mesmo. Tem coisa que eu não posso nem citar aqui, mas parece que existe alguém na seguradora que fala assim, como que eu posso atrapalhar o corretor hoje, né? E aí o nosso trabalho é ficar no meio do campo. O cara fala, meu cara me entregou um PDF aqui com senha. E eu não sei a senha, porque o nome do arquivo é o número da proposta, cara. Como é que eu vou saber? Eu tenho que entrar no site, ver não sei o quê, para ver quem é a proposta, para pegar o CPF. Então, aí a gente tem que dar uma solução. E a gente acaba dando a solução, mas, cara, é difícil. A gente fica no meio do caminho. Né? Tá mudando. Porque todos esses sistemas, as seguradoras, elas foram, no princípio, criados para atender um grande corretor. E aí elas foram adaptando. Porque não é um sistema que foi gerado já logo de cara, falar, cara, nós vamos ter uma seguradora digital e o cara vai entrar, vai ter uma API para ter as apólices, para ter as parcelas. Não. Algum corretor pressionou, aí entrou na fila da seguradora, a seguradora tem N mil pendências lá para desenvolver, prioridades, aí ele está lançando o produto, aquela sua solicitação, se sendo importante ou não, vai esperar.
Eu tenho o caso aí de um corretor que era o maior corretor do Brasil, ele esperou 1 ano e 3 meses por uma solução, e era o que ele mais vendia. Numa seguradora importante. Digo que a corretora é rentável, né, perante essa seguradora. Parece que quem manda na seguradora é a TI, né? É a briga eterna, ó, TI, marketing. Combinou com os russos, né? Combinou. E tinha uma seguradora que tinha um russo que atendia a gente. Eu brincava, esse é o russo. Não tá mais não, né? Vamos lá. Tu falou aí de relatório e tal, e a gente sabe que é um outro tema, né, ligado à tecnologia que está muito em alta, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, a gente está produzindo muitos dados, mais dados, e o desafio é processar esses dados, trazer eles de uma forma mais palatável, né? Simples, e assim conseguir tomar decisões estratégicas, ou vou crescer aqui e ali. Isso está presente no marketing, né, na nossa plataforma de anúncio, está no nosso site, ele vê quem acessa, está presente também quando você analisa a carteira. Sim. Como é que a tecnologia pode ajudar, né, nessa geração de dados assim, mais simples ou mais palatáveis, para que o corretor, como tu falou, ele não é o especialista de TI, ele não é o técnico, o especialista em BI, né, em análise de dados. Então, como é que a tecnologia pode ajudar ele a trazer relatórios mais simples e aí simplesmente utilizar aquilo para tomar decisões estratégicas, né? Se você não tem um bom sistema, não tem como customizar ele, o caminho é o quê? Joga no Excel os dados e vai trabalhar ali para trabalhar os filtros. Se você tem a ideia que você tem esse painel automático. Inclusive, a gente tem até no sistema uma opção, por exemplo, de televisão, que o cara pode ter mais de uma TV, ele vai dizer quais os dashboards que ele quer em cada TV, é atualizado de tempo em tempo, tá? É bem bacana. Mas se o cara não tem isso, ele vai o quê? Vai para o Excel e vai rodar os dados lá. A ideia é que ele gaste o menor tempo possível nisso, porque isso são tarefas rotineiras. Ele vai estar toda hora avaliando a comissão, o produtor, quem vendeu mais, como é que foi venda, como é que está esse período. Sem sistema, cara, é muito difícil, né? Por mais que o cara seja um AS no Excel lá, é difícil. Então, o que ele precisa ter são dados que vão gerar o que ele precisa, né? Então, primeiro eu pergunto para ele o que você quer no resultado final. O corretor me falando o que ele quer no resultado final, eu consigo saber o que eu preciso de dado para gerar aquilo. Então, exemplo, pegamos uma carteira de um corretor que atende muito médico, por exemplo. Mas ele atende muito médico, odonto, etc. Ele é especialista nisso. Só que veio tudo bagunçado, as áreas, o cargo, né? A profissão, o campo de profissão estava assim, enfermeira, médico, esteticista, médico. Então, era um monte de coisa, cirurgião. Como é que ele vai, na hora de rodar um relatório, falar, eu quero o cara que seja enfermeiro, cirurgião, médico, operador de não sei, entendeu? Então, ele tem que juntar tudo isso. Então, para fazer sentido, esses caras teriam que já estar preparados para ele numa classificação de médicos, numa lista de médicos. Vou trabalhar esses caras aí, N profissões são englobadas para gerar isso, ou ele já cadastra de forma certa. Então, isso é muito importante. Essa é uma coisa um pouco chata da minha área, porque o corretor, ele quer vender, cara. Né? Ele quer vender, ele quer fazer negócio. Cada vez que você vem com um problema desse, o cara fala, porra, sei lá, eu quero os médicos. Se vira aí. Vender, né? Usei IA, por exemplo, num caso desse, tivemos um caso desse, onde nós subi um monte de profissão lá, e eu falei assim, eu quero que você me separe todas as profissões que são da área médica, por exemplo. Cara, veio até ter um negócio rural, a Iago acertou 70%, como sempre, né? Mas veio lá um negócio rural, operador de produtos químicos, entendeu? Então, ajudou, mas não resolveu. Uma dica que a gente pode compartilhar sobre relatórios e tudo mais, que foi um aprendizado pessoal, é o seguinte, quando estava ali no meu desafio como gestor, o que eu preciso, né, analisar nesse mundaréu aí de dados, plataformas e tudo mais que a gente utiliza no dia a dia, foi o que eu preciso olhar, que é importante olhar diariamente. Aí, no meu caso aqui, o relatório lá de anúncio, né, porque isso em questão de dia, tu pode gastar mais, gastar menos, ou pode perder dinheiro ali. Então, o que eu precisava analisar diariamente, o que eu precisava analisar uma vez por semana, e já deixava o mês esquematizado, ou a geração do relatório, ou o link ali de onde estava presente o relatório, e o que eu precisava analisar mensalmente, trimestralmente. As campanhas, né? O resultado das campanhas. Seja resultado de campanha, seja os números de vendas lá, nosso CRM de vendas,
seja o acesso lá no site, então como é que estava a abertura de taxa de abertura dos e-mails que a gente envia. Então, primeira coisa que foi, diante de todos esses dados, é definir essas rotinas. Isso ajudou bastante. Aí eu só parar, agora é hora de olhar esse relatório. Não perdia tempo em acessando todas e tudo mais, e aí eu olhava, beleza, preciso fazer alguma coisa, não, tá tudo certo, então vamos em frente. Eu acho que o corretor criar essa rotina, né, do que é prioridade para ele nessa análise de dados é um bom começo. Sim. Não precisa do zero aí já definir o que tem que olhar diariamente, então vai tentando entender ali o que é importante você olhar, e aí com uma ferramenta de gestão ou outras ferramentas que você venha a utilizar, né, não só as de gestão, você vai conseguir ou gerar automaticamente esse relatório, ou já saber o caminho ali, deixar anotado, e vai te poupar bastante tempo, né? E priorizar o teu foco. Importante ele saber o que ele quer também, né? Como você estava falando, Sim. Você precisa saber, eu quero tal informação, porque senão a pessoa que é da área de TI, ela fica perdida. Já aconteceu muito de eu falar assim, quais relatórios, eu quero que você me dê tudo que for possível. Entende? É difícil. Ou o cara fala assim, eu quero separado assim por região, como é que foi a produção, como é que está esse mês, como é que sei o quê, comparado com o ano passado, como é que foi, né? Quem subiu, quem desceu, qual produtor está na meta, qual produtor... Pronto, já estabeleceu critérios. Aí a gente consegue ir lá e preparar o relatório. Mas tem que ser... Você tem que saber o que você quer. É igual lá na IA, né, que eu estava comentando. Se você for lá e não souber pedir, não vai obter a resposta certa. Sim. E falando em IA, a gente está num desafio aí grande de treinar, é um desafio diário também. Coisas que a gente não pode perder muito tempo, né? Senão deixa de ser uma aliada e você vira o nerd da IA ali, não pode acontecer isso. É engenheiro do prompt. O seguinte, moço, a gente falou de prioridade, né? E eu acho que é um desafio para quem atua na área de vendas ou na demanda, né, do corretor de seguros ali, são as tarefas, seja as que estão ligadas à venda, seja as tarefas operacionais, um sistema de gestão ou tem outra tecnologia que pode ajudar o corretor a priorizar essas tarefas, assim, o que é importante eu priorizar e organizar essas tarefas, assim, seja as de venda, seja as de demanda operacional. O que eu tenho que fazer, né? Ligar, consultar a pólice, como organizar essas tarefas e como é que a tecnologia pode ajudar nesse sentido. Então, principalmente no caso do CRM, né? Se o corretor não tem o CRM, ele... CRM, vamos lá, CRM de vendas. Acompanhar as vendas. CRM de vendas. Porque a gestão, esses softwares simples que eu comentei, eles vão entregar gestão, mas não vão entregar o CRM. O que ele faz? Contrata um pipe drive da vida. Pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês vão contratar, porque tem uns negócios que quando se liga até abaixa a luz da corretora. Então, o negócio foi feito para a NASA, não foi feito para o corretor usar, né? Então, assim, o pipe drive é um negócio simples. A gente utiliza o pipe drive desde 10 anos, eu acho. Então, o cara começa aí, cara, para umas coisas. Né? Quem que precisa de RD? Qual corretor precisa de RD? É raro. RD, CRM? CRM. Sim. Qual corredor precisa do Sharp Springs, por exemplo? Que é pior ainda. Então, assim, coisa simples, pipe drive, trabalho pipe drive de venda. A gente tem lá na Mocha integrado, o cara não precisa de nada disso, mas ele não tem. Ele tem um sistema mais simples, contrata o CRM, né, para controlar as vendas dele. E assim, educa os vendedores a usar. Se educa primeiro, se educa também, sua rotina, né? Porque aquilo, o corretor, na maioria dos casos, ele é averso à tecnologia, né? Ele não gosta. E ele, toda que eu falando, tem que ficar empurrando o post-it para lá e para cá, botando, dizendo que eu liguei, liguei, eu tenho que ligar tal dia. Isso é muito importante, né? Lá a gente tem já no sistema nosso, a gente tem tudo integrado, cara. Desde uma campanha que ele fez no Facebook, já entra, já cai funil, a landing page é gerada por IA, etc. Enfim, mas não tem isso, ok. Então, pipe drive, sistema de gestão simples, tem que ter. Legal. Eu gosto sempre de compartilhar aqui. É uma história repetida, se você já ouviu, ou seja, não. Mas eu sempre falo que tem o antes e o depois, no meu caso aqui, do CRM de vendas. Antes era o sexta, 10 horas da noite, eu ainda tinha corretora, né? 10 horas da noite, caramba, não renovei aquele seguro, ou não liguei para aquele, não mandei a proposta, não mandei a cotação, não fiz isso, não fiz aquilo, não consultei o sinistro. Será que eu fiz? Aí ia lá e nas pendências, papel, né? Nas caderninho e tal, as pendências, famosas pendências. E aí depois tem o depois. O depois tudo dentro de uma ferramenta, a gente utiliza, né, o Pipe Drive.
E aí lá estavam todas, tipo, pegava o relatório do sistema de gestão, o que estava para renovar, já subia lá, então sabia quem eu tinha que ligar, o que eu tinha que acompanhar, o que estava pendente. Então eu finalizava meu dia olhando ali, pô, tudo resolvido ou tudo já agendado, né, para frente. Chegava no dia seguinte de manhã, todas as tarefas que eu tinha que fazer naquele dia, priorizar, estavam ali, via o que era prioridade, via o que não é. Então isso me tranquilizou, me deu muito mais produtividade, o meu horário de lazer foi respeitado, né? Horário de descanso. A cabeça conseguiu saiu da cabeça, é isso. Menos ansiedade, né? E menos ansiedade, é isso. É. E foi para você não é só tecnologia, tem um lado humano aí também, né? Atrás desse monstro. Tem um pouco de humanas aí, né, desse lado. Mas é isso. Eu também choro, viu? Ajudou. Então, cara, esse uso da tecnologia pode te ajudar se você está com problema de ansiedade. Aí, às vezes, o psicólogo não vai resolver como um CRM de vendas pode resolver. Mas eu gosto de falar desse antes e depois, da minha rotina de vendas, porque realmente... Agora imagina assim, uma corretora pequena já tem todas essas dores de cabeça. Imagina uma corretora média e grande. O processo de um sinistro que você comentou. Imagina, numa corretora, como que a gente faz lá? Sinistro entrou, já gera pendência. Qual tipo de sinistro? Já gera uma classificação. Vai disparar gatilho para o segurado? Para o segurado acompanhar? Vai disparar algum outro gatilho para o pessoal interno, avisando o corretor, tal, que é o produtor daquilo que foi sinistrado? Quais são os documentos necessários? Já vai ter toda uma lista que já vai disparar para o cara. A hora que o segurado for respondendo isso, a gente já vai ticando um checklist de pendências. Então você vai saber o que está atrasado, vai ter os prazos, cada uma daquelas pendências estabelece o prazo. Fora isso, você tem outras pendências que gerar, você gera outras pendências. Então, assim, só no sinistro, tá? A gente já tem todo esse tipo de controle e vai dar toda a gestão, depois se foi encerrado, se não foi encerrado, dispara. A gente tem um gatilho que dispara um questionário para o cara fazer uma pesquisa, como é que ele foi o atendimento, etc. Quem faz essa pesquisa? O próprio corretor. Então, veja, como dá para automatizar tudo e você não ficar na mão de lembrança. Né, de recordar, o funcionário lá, o colaborador vai ter que lembrar de colocar numa planilha. Não existe. Tem que ser tudo automático. A mesma coisa, a proposta. Quais são as pendências de emissão? No caso do saúde, está em análise, né? Já foi rejeitada, chegou a primeira, não chegou, comissão, pagou automático. Cara, tem que ser tudo automatizado. Então, enquanto o cara é pequeno, ele pode se dar o luxo de usar um Excel, né, que não deveria, e trabalhar as ferramentas. Começou a crescer, ele precisa ir para um sistema de gestão sério. E se ele ficar preso num sistema de gestão que só cuida de corretora pequena, quando ele crescer, o que vai acontecer? É igual o cara cresceu e continua usando a calça apertada, né? Uma hora não vai entrar mais. É o que vai acontecer. Uma hora ele vai ficar desesperado, porque ele vai estar limitado aos recursos desse sistema pequeno que ele usou. Cara, faz todo sentido, moço. Faz todo sentido. Eu acho que o corretor de seguros que ainda não enxerga, né, a tecnologia como aliada tá ficando para trás, né? Tipo, ele tá perdendo a oportunidade de ter uma rentabilidade maior, uma produtividade maior. Então, corretor, fica ligado nisso aí. Você que seja você pequeno, médio ou grande, a tecnologia pode ser realmente uma grande aliada aí no seu dia a dia. Mochi, queria te agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Primeira vez aqui no Seguros na Prática, no podcast. Já teve outras vezes presentes, eu acho que nos nossos eventos, mas, cara, quero te agradecer aqui e vamos dar um recado aí final aí para o corretor de seguros. O recado que eu ia dar é o seguinte: você faz diversos podcasts, né? O que esse corretor está fazendo? Ele está anotando ou ele está só vendo e vai esquecer isso? O que ele vai tomar de providência ainda hoje ou a semana que vem na corretora dele, né? A gente é bombardeado por um monte de informação, né? O nosso sistema lá de gestão é uma coisa absurda. Eu costumo dizer que aquilo é o painel de um Boeing, né? Então, eu dou um monte de opção para o cara e aí ele usa. Então, aí eu tenho uma analogia que eu gosto sempre de dar, que é o seguinte: uma coisa é você pagar a academia, outra coisa é você frequentar a academia, outra coisa é você ir 3 vezes por semana, outra coisa é você ir todo dia, outra coisa é você contratar o personal, outra coisa é, além de tudo isso, contratar personal, etc., você ainda ir numa nutricionista e tomar os famosos shakes, né? Qual cara vai ter mais resultado? Adianta só olhar? Adianta só pagar a academia? Adianta só ir? Não, eu sei, é chato acordar cedo, tudo, mas o cara tem que fazer, não tem? A mesma coisa na empresa dele. Então, se ele só olhar, a gente falar, que bonito, filmou, nossa, eu vou contratar o sistema.
Ele não parou aí. Então, como é que ele está fazendo? A mesma coisa é na corretora, ecossistema. E não é só o nosso, é qualquer um. Ele implementou o sistema, cara, ele tem que se dedicar. Ele tem que fazer a equipe dele se dedicar. Senão ele não vai ter o mesmo resultado que aquele outro bombado, aquele corretor bombado, sabe? Tem um corretor bombadão que fala, eu quero ser igual aquele corretor, eu vou colocar o sistema do monstro e vou ficar igual. Não é assim. É a mesma coisa da academia. Cara, que legal essa analogia. Eu acho que faz todo sentido. Né? Se você não entendeu... Pelo amor de Deus, vou desenhar. Poxa, obrigado. Obrigado, eu. E é isso, pessoal. Terminando aqui mais um podcast do Seguros na Prática. Não deixe de seguir o nosso canal aqui, se inscrever no nosso canal se você está assistindo no YouTube, no Spotify. Marca aí como favorito. Curte esse vídeo aqui, compartilha com o seu gestor aí no grupo da corretora, com outros corretores. A gente está aqui para trazer esclarecimentos sobre diversos temas e foi muito bom ter aqui você para a gente trazer um pouco de esclarecimento também sobre esse tema de tecnologia. É isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!